principalmente dentro da nossa área tributária, a gente tem muito o que agregar para os nossos clientes, né? Então, a gente está falando agora da recuperação de tributos como um abre-alas e, de fato, quando que a gente consegue recuperar tributos? Quando o cliente recolher alguma coisa indevidamente ou a maior, mas para que a gente saiba disso, normalmente se faz uma revisão. Por isso que eu costumo trabalhar com o termo compliance, né? A gente tentar ver se o cliente está adequado, está em conformidade. Isso pode ser tanto para a parte de passivo como de ativo, mas claro, no primeiro momento sempre a gente vai querer levar um ativo para o cliente. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Boa tarde, começando aqui mais uma live de podcast, do nosso podcast chamado Querido Tributarista do Futuro. Oi, Aline! Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Torcendo muito feliz para em que estar aqui. É, sempre bom te receber aqui, já tá ficando minha convidada reiterada, mas muitas outras vezes aqui. Será uma honra. Então vamos lá, gente, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós estamos sempre discutindo as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista valorizado aí, mesmo que você não seja advogado, e vamos te ajudar a conquistar o seu primeiro cliente, pelo menos seu cliente semente, e chegar aí aos teus tão sonhados R$10.000 de faturamento por mês. E para quem não me conhece, eu sou Letícia Amaral, sou advogada, tributarista de inteligência de negócios, com experiência aí na área de 17 anos, e estou como vice-presidente do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. No episódio de hoje nós vamos falar, hoje estamos no episódio 49, já quase liberando uns 50 episódios, e hoje vamos falar sobre créditos tributários. Quais os créditos tributários que efetivamente valem a pena ser recuperados? E a nossa convidada de hoje não poderia ser ninguém mais do que uma especialista, né? Uma super especialista nesse tema, minha querida Aline Lins. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Começa aí falando um pouco de você para o pessoal, para quem eventualmente não te conhece. Até hoje, né? Não te conhece até esse momento que vai passar de vai passar a ser seu fã de carteirinha, assim como eu sou. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra, né, estar participando aqui de projetos com você, aquelas das coisas boas que as mídias sociais trazem pra gente, né, então estou muito feliz de estar aqui. Então, para quem não me conhece, né, sou a Aline Lins, estou aí nas áreas tributária e fiscal há mais de 12 anos já. Eu iniciei lá na área fiscal, né, colocando ali a mão na massa, no operacional, e depois eu fui evoluindo aí até a minha formação, né, porque eu iniciei na área mesmo antes de me formar aí em Direito, e depois eu segui aí com o tributário, e hoje, né, atuo aí fortemente com recuperação de créditos, então essa é a minha expertise maior dentro do consultivo, e estamos aí ajudando muitas empresas, né, a recuperarem impostos, tributos pagos indevidamente ou a maior por algum motivo, já que a gente sabe, né, que isso pega tanto para tantos empresários aqui no Brasil. É verdade, Aline. Bem como antes da gente começar o podcast, a gente estava comentando, chega agora esse fim de ano, a gente tem assim várias características que marcam os empresários, né? Aqueles empresários que precisam, primeiro, regularizar a sua situação fiscal, porque estão no Simples Nacional e precisam se manter no Simples Nacional, no calendário, né, no próximo calendário, no nosso próximo ano, seja aqueles empresários que precisam verificar se eles estão no melhor regime de tributação, e muitas vezes esse é um momento que para nós tributaristas surge a oportunidade de ir além. Então os empresários nos consultam por uma certa necessidade, mas a gente também pode ir além e dar uma super entrega para eles também, levando oportunidades que eventualmente eles não saibam sobre recuperação de tributos.
E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Aline? Estamos falando sobre recuperação de tributos. É um tema que você não pode perder, porque é um tema que está muito aquecido para nós tributaristas, não é mesmo, Aline? Com certeza. Acho que desde o início da pandemia aí, né, foi um tema que ele já era relevante, mas nem todos os empresários e nem todas as empresas davam tanta importância, né? E aí acabou sendo aí uma válvula de escape para muitos empresários e empresas que foram afetados pela crise, né, por conta da pandemia, para conseguirem aí ter um fôlego para aguentar tudo isso, né, nesse cenário aí tão inesperado que vivemos. Não, é verdade. E olha só, eu até já comentei, não sei se foi contigo ou se foi com outra pessoa que eu comentei, que a própria recuperação de tributos ficou mais intensa na minha vida profissional de 2019 para cá. Então, assim, porque até então a gente não tinha tanto uma demanda dos clientes por oportunidade de recuperação de tributos. E parece que em 2019 isso foi um novo mundo que se abriu para mim, né, dentro da minha jornada, que não é tão recente, mas que se abriu com boas oportunidades. E assim, coincidência ou não, foi 2019 que eu também comecei a produzir conteúdo nas redes sociais. Então veio bem assim casado, que eu também comecei a descobrir que esse é um tema, e hoje eu ensino exatamente dessa forma para os meus alunos. Nós precisamos ter dentro da nossa carteira de serviços, principalmente quando a gente está começando na área tributária, aquele serviço que realmente vai ser mais fácil do meu potencial cliente enxergar um resultado efetivo. Um resultado em dinheiro. E quando a gente entra financeiro, com uma tributária, é um resultado financeiro. Então eu costumo falar que a gente olha a recuperação, ou eu costumo falar de uma forma mais abrangente o compliance, né? Por mais que no compliance a gente possa olhar tanto ativos quanto passivos, mas quando a gente leva uma situação assim, eu costumo chamar de abre alas do tributarista do futuro, né? A recuperação de tributos. E é basicamente como se a gente fosse pegar uma maletinha de dinheiro e jogar na mesa do nosso cliente, ou do nosso potencial cliente. Então é muito mais fácil da gente conquistar, principalmente, né, de novo, para quem está no início da jornada, não tem ainda uma carteira de clientes, precisa formar essa carteira de clientes, começar pela recuperação de tributos. Então, por mais que isso tenha sido algo mais recente na minha vida, foi algo que veio a calhar tanto com a minha produção de conteúdo, como também com o início do novo escritório. Porque esse escritório que eu estou aqui hoje, ele nasceu em 2020. Então, a gente já começou meio lá em 2019, que já tinha essa estrutura, ele não tinha um CNPJ ainda, tinha uma estrutura física, se baseava muito ainda no escritório de Curitiba, mas a gente já começou a entrar nos clientes por meio da recuperação de tributos. E aí, Aline, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que isso, eu sei que a gente já conversou antes, eu sei que dentro da tua linha profissional hoje você está muito focada na consultoria, né, nessa consultoria mais focada na recuperação de tributos, mas como que tem funcionado aí para vocês essa questão dos clientes? Hoje os clientes buscam, vocês prospectam, vocês também levam sempre a recuperação no primeiro momento, como que vocês têm feito aí? Como você bem trouxe, né, a recuperação ela ganhou aí uma notoriedade, recente, né? Apesar de ser um trabalho super antigo, eu fazia isso já há muitos anos atrás, mas ganhou notoriedade, eu acho que por conta da pandemia, por conta também dessas questões de mídias sociais. Então, a gente viu que teve um boom aí, principalmente quando a gente fala de empresas de simples nacional. Então, hoje nós temos muitos profissionais que fazem esse tipo de recuperação, porque, né, foi justamente uma válvula de escape para muitos profissionais, gera curiosidade também dos empresários, né, poxa, eu estou vendo aqui que fulano está fazendo uma recuperação, a empresa tem o mesmo ramo que a minha, será que eu também posso ter? Né? Então, sempre gera essa curiosidade. E aí eu percebi que realmente a recuperação de créditos, ela ganhou uma prospecção onde o próprio empresário, a própria empresa, eles começaram a nos procurar. Então, antes a gente tinha uma prospecção muito ativa, né? A gente tinha que ir lá, bater na porta, tinha que manusear bem esse processo de prospecção para a gente conseguir entrar, porque a gente fala que aqui em São Paulo, por exemplo, esse mercado de recuperação de créditos, ele é meio prostituído, né? Porque começou aquele boom de profissionais fazendo esse tipo de trabalho, muitos cobrando muito barato, né, para isso.
e aí acabou ficando um mercado um pouco poluído nesse sentido. Mas ainda assim, a gente começou a ver agora um movimento diferente. Então, onde as empresas estão buscando entender o que é esse trabalho, entender como funciona. Muitas vezes, né, a recuperação ela também é vendida como uma revisão, porque é imprescindível que a gente faça uma revisão fiscal para chegar na recuperação. E nessa revisão a gente encontra de tudo, né? A gente, obviamente, que o nosso foco são créditos tributários, mas muitas vezes a gente encontra também outras possibilidades, né? Outros trabalhos que podem ser desenvolvidos. Então, por isso que a recuperação ela tem realmente essa fama de ser um abre-alas, de ser uma porta de entrada aí nos clientes, e realmente é. Eu falo para os meus alunos, né, gente, conseguiu entrar num cliente, faça de tudo para permanecer lá. Lógico, você não vai ficar inventando o trabalho que não existe. Mas, a partir do momento que você aprende a fazer uma análise consistente, com qualidade, você encontra diversas oportunidades para você se estabelecer, né, de alguma forma naquele cliente. Eu costumo falar, Aline, pegando o gancho, que uma vez cliente, sempre cliente, né? Eu costumo trabalhar bastante com os meus alunos com a questão do lifetime value, né? O tempo que um cliente permanece na nossa carteira como cliente. E felizmente, dentro da nossa área tributária, a gente tem muito o que agregar para os nossos clientes, né? Então, a gente está falando agora da recuperação de tributos como um abre-alas e, de fato, esse termo recuperação de tributos, por quando que a gente consegue recuperar tributos? Quando o cliente recolher alguma coisa indevidamente ou a maior, mas para que a gente saiba disso, normalmente, como a Aline falou, se faz uma revisão. Por isso que eu costumo trabalhar com o termo compliance, né? A gente tentar ver se o cliente está adequado, está em conformidade. Isso pode ser tanto para a parte de passivo como de ativo, mas claro, no primeiro momento sempre a gente vai querer levar um ativo para o cliente. E Aline, olha só, é muito interessante o tema que a gente escolheu hoje, é falar quais créditos tributários efetivamente vale a pena a gente recuperar para os clientes. Então, acho que a gente pode começar a trabalhar, de repente, por perfis de clientes. Você comentou aí Simples Nacional, então o que você acha de a gente começar falando de perfil de cliente do Simples Nacional primeiro? Sim, vamos lá. Bom, assim, essa questão do melhor crédito, né, obviamente, depende de vários fatores. Eu vejo também a recuperação como um trabalho muito estratégico. Então, por exemplo, eu já lidei com clientes que estavam pegando empréstimo, né, para sobreviver ali na empresa e decidiram optar por créditos até um pouco mais arrojados, porque ele preferiu correr aquele risco do que continuar pegando empréstimos e talvez o negócio não sobreviver àquilo. Então, tudo tem que ser visto de forma muito estratégica, né? Então, a recuperação de créditos não é simplesmente levantar um crédito, levantar um valor e cliente, né? Eu acho que esse papel do tributarista também está mudando ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem uma participação muito mais ativa dentro das empresas. Então, o seu cliente ele não quer só receber um crédito, ele quer entender de você o que você sugere de melhor forma de utilização, né? Como que ele pode usar, como eu falei, de forma estratégica dentro do negócio dele. Então, isso é importante. Para as empresas do Simples Nacional, né, pegando aqui agora a pergunta que você trouxe, nós temos algumas possibilidades muito voltadas para comércios, né, que são as maiores possibilidades que a gente tem. Em relação aí, quando eu tenho o ICMS retido em algumas operações anteriores, ou os produtos monofásicos, então essas são as maiores oportunidades e as melhores que a gente fala para o Simples Nacional, porque é onde costumam ter valores mais relevantes, né? Acho que por isso que são as melhores. Então, existem alguns ramos mais específicos, que a gente sabe que tem esses produtos com essa particularidade, que são bares, né, farmácias, restaurantes, pet shops, exato, autopeças. Então, são alguns setores aí que acabam tendo maiores possibilidades de créditos, né? E é legal a gente falar do Simples Nacional, por quê? Porque independente de onde você esteja, independente do nível aí que você está dentro da tua jornada como tributarista, o trabalho da recuperação do Simples Nacional não é um trabalho, claro, tem as suas complexidades, tem as suas responsabilidades, mas é um trabalho que tem uma técnica que, uma vez que você aprende essa técnica, ela é muito replicável. E para quem está iniciando, é muito mais fácil você
olhar dentro do seu âmbito de networking, dos seus conhecidos ali, empresas que estejam enquadradas no Simples Nacional. Ah, você conhece às vezes o dono do restaurante que você frequenta, o dono do mercadinho que você frequenta, da padaria. Então, quando a gente fala de créditos tributários, o que vale a pena, e pensando em quem está começando, está no início da jornada, começar pelo Simples Nacional, às vezes você tem um leque maior de oportunidades para explorar e ir aprendendo. Né? Então, ó, às vezes é muito mais fácil você ter o seu primeiro cliente, que eu costumo chamar de cliente semente, dentro do Simples Nacional com esse trabalho da recuperação de tributos. Então, a legislação que fala quais são os itens, né, sujeitos ao PIS/COFINS monofásico, é uma legislação ali que você olha e você consegue identificar. Ah, então são bebidas frias, né, algumas autopeças. Então, bebida fria, quem que comercializa a bebida fria, né? Quem comercializa refrigerante, água? Daí você vai começando a identificar oportunidades ali de atuação. E por que você tem essa oportunidade? Porque às vezes essas empresas estão recolhendo novamente o PIS e o COFINS que já vem recolhido em etapas anteriores. A mesma coisa com o ICMS, na substituição tributária também, como a Aline comentou. Às vezes já vem com esse ICMS de etapas anteriores recolhidos e acaba por um desconhecimento, algum equívoco na comunicação cliente-contabilidade, né, o responsável pela apuração, ele acaba pagando de novo. Então, por isso que a gente tem essa oportunidade. Exatamente, eu acho que é o melhor trabalho para quem está começando, porque o retorno financeiro, né, ele é rápido tanto para o cliente quanto para o profissional que está executando esse trabalho. Então, hoje a Receita prevê um prazo aí de 60 dias, mas pelo menos, assim, né, do que eu tenho visto, até antes desse prazo, as empresas recebem a restituição, recebem o valor ali direto na conta e, obviamente, recebemos nossos honorários, né? Geralmente, na recuperação de créditos, né, os honorários são cobrados mediante a utilização do crédito. Então, eu costumo falar para os meus alunos que até mais um subsídio que a gente tem na prospecção para falar assim, olha, você não vai ter um custo comigo, né? Você não vai precisar desembolsar aí o seu caixa agora, atrapalhar o seu fluxo nesse momento. Então, você só vai me pagar quando você efetivamente utilizar este crédito. E aí pode ser de várias formas, né? Mesmo no Simples Nacional também existe a possibilidade de compensação. Então, eu posso compensar, utilizar aquele valor para compensar tanto aquilo que eu ainda vou pagar de imposto, né? Quanto se eu tiver lá débitos em aberto, também pode ser utilizado, ou para restituição. Então, a gente tem essas possibilidades, né? Então, para o Simples Nacional, acaba sendo acho que brilha tanto os olhos aí dos profissionais, justamente porque é um trabalho rápido, que pode trazer um retorno financeiro interessante. E até um ponto que você comentou, né? Às vezes, até para o cliente que tem dívida, você entrar com a recuperação, você ajuda ele até a gerir melhor essa dívida, né? Então, até identificar oportunidades para ele reduzir essa dívida dele. Ou, eventualmente, dependendo do estado da dívida, uma outra oportunidade para você trabalhar com esse cliente na própria gestão dessa dívida, né? Para que possibilite o crédito dele, que ele faça jus àquele crédito. Aline, eu acho que já deu para dar uma boa visão aí em relação às empresas do Simples Nacional. Em relação vamos pensar aí a nossa progressão na jornada, né? A gente vai, dentro da nossa jornada, a gente começa a fazer mais contatos e chega aí no nosso leque de oportunidades, empresas que não estão no Simples Nacional, né? Eventualmente empresas aí do lucro presumido. Vamos falar primeiro do lucro presumido. Como que você tem trabalhado aí com empresas do lucro presumido? O que você tem identificado de oportunidades? Realmente, né? A gente sempre começa lá do pequenininho. Eu sempre falo também para os meus alunos assim, é muito mais fácil você conhecer o dono do mercadinho da esquina da sua casa, que pode ser o seu cliente, do que o dono da Nestlé, né? Enfim, de grandes redes aí também de supermercados. Então, aproveitem essas oportunidades, né? Eu acho que hoje, até que muitos profissionais que estão começando estão mudando essa mentalidade de eu preciso ter clientes grandes, enormes, para começar a vislumbrar um pouquinho como que funciona esse outro mundo aí que a gente tem dentro do Simples Nacional. E aí, partindo então para o lucro presumido, né, nós também temos oportunidades,
para o ICMS, para o IPI, porque eles são, né, eles adotam a sistemática não cumulativa ali da mesma forma que no lucro real. E para PIS e COFINS a gente tem uma limitação, né, porque a gente não tem o aproveitamento de créditos, mas ainda assim a gente pode verificar algumas possibilidades, como empresas que têm retenção, né, de PIS e COFINS, verificar. A gente já até se deparou com um caso aqui na semana passada, uma empresa do lucro presumido. A gente geralmente passa, né, dá aquela passada de olho ali no PIS e COFINS, e nessa passada de olho a gente encontrou um pagamento em duplicidade, por exemplo, que não deixa de ser uma recuperação de créditos. Então, sempre existem possibilidades, né? Mas o tributarista que vai fazer a recuperação de créditos, ele tem que ter um olhar muito analítico, né? Eu falo que essa é uma soft skill importante. Você tem que ter, tem que ser analítico, tem que ser questionador. Então, quanto mais você trabalhar essas habilidades, mais possibilidades você vai encontrar aí nos seus clientes. O trabalho da recuperação, gente, é um trabalho que exige detalhes, né? É um trabalho minucioso. Então, quanto mais detalhista você for, quanto mais observador você for, maior a chance de você identificar aí oportunidades para o seu cliente, né? E claro que oportunidades que também impactam para você, no seu resultado como profissional. E eu vou complementar, Aline, a gente comentou aí, então, olhar contribuintes que sejam contribuintes de tributos sob a sistemática não cumulativa, então basicamente o IPI e o ICMS, observar, assim, fazer uma revisão ali na apuração para ver se eventualmente, como você comentou, não recolheu algum tributo em duplicidade. E nós temos também uma grande oportunidade para as empresas que estejam tanto no lucro presumido como no lucro real, que é fazer uma ampla revisão sobre a folha de pagamentos também, né? Parte das contribuições previdenciárias. Então, a gente tem as contribuições previdenciárias que não deixam de ser tributos, né, gente? São tributos também, então estão abarcados aí dentro do nosso trabalho como tributarista. Então, fazer um compliance tributário da folha de pagamentos também, você tem grandes chances de identificar aí verbas que tenham natureza indenizatória, que já tenham sido reconhecidas pelo Poder Judiciário como verbas que não deveriam estar incluídas na base de cálculo dessas contribuições previdenciárias e muitas vezes um reflexo nas próprias contribuições de terceiros, e as empresas continuam recolhendo, né? Então, também uma outra oportunidade aí de se enxergar bons créditos a recuperar. Hoje, quando a gente vai pegar, né, fazer um trabalho minucioso olhando os últimos 60 meses, é muito difícil enxergar uma empresa que não tenha recolhido contribuições previdenciárias ou contribuições de terceiros a maior. Tá, então, esse é um outro alerta aí. E aí, Aline, seguindo aí a nossa ordem lógica dos registros, né, de apuração do lucro, nos resta aí falar um pouquinho mais do lucro real, né? O que teria de diferença aí de outras oportunidades para empresas do lucro real, diferente das oportunidades do lucro presumido. Sim, acho, até antes de entrar no lucro real, essas questões previdenciárias são realmente muito importantes. Eu conheço poucos profissionais que fazem, que se atentam a essas possibilidades. Aqui no escritório a gente tem uma área que só cuida disso, um sócio super especializado no assunto. Mas até um exemplo, né, para vocês verem que realmente não é algo que a gente pode deixar passar. Recentemente a gente fez a revisão de um cliente, ele era optante pelo lucro real, né? Tinha ali muitas despesas para PIS e COFINS, por exemplo, passíveis de aproveitamento de créditos, mas ainda assim o resultado que a gente teve no previdenciário foi muito maior do que no tributário. Então é uma área aí que eu acho que está ganhando, né, uma notoriedade também, está começando a ficar mais famosinha, né? O pessoal está começando a falar mais, mas que nem a gente falou, uma vez que você está dentro do cliente, você precisa realmente aproveitar todas as possibilidades, né? Uma vez que o cliente ganhou a sua confiança para fornecer os documentos, peça o máximo que você puder, justamente para que você encontre tudo isso que a gente está falando, mas essa questão que a Letícia trouxe das oportunidades previdenciárias realmente são muito importantes. E no lucro real, né, a gente tem aí um trabalho muito mais complexo, muito mais detalhado, se comparado ao Simples Nacional, por exemplo. Aqui, né, a gente adota uma metodologia super conservadora,
E a nossa legislação tributária ela é tão complexa que muitas vezes a gente tem que analisar por item, né? Então imaginem aí uma indústria onde a gente precisa analisar item a item as possibilidades de créditos, né? E lembrando ainda que além dessa análise item a item, a gente precisa sempre pensar que para cada tributo o crédito funciona de uma forma diferente. Então, quando a gente olha as aquisições ali que a gente faz durante o mês, né? Então, eu adquiri um insumo, o crédito daquilo em relação ao ICMS vai funcionar de uma forma, em relação ao IPI vai funcionar de outra, e para PIS e COFINS também. Então, a gente sempre tem que ter essa base técnica muito forte para a gente conseguir identificar, então, todas essas oportunidades. Mas o lucro real... Saber pesquisar, né, Aline? A gente tem que ter boas ferramentas de pesquisa, porque quanto mais itens, Exato. mais NCMs um cliente comercializa, ou um cliente compra, né? Porque daí a gente também olha aí a parte das compras e as vendas, Exato. Mais complexo é o trabalho. E assim, a gente não consegue ter tudo na cabeça, né? É muito difícil que a gente consiga decorar todas as regras tributárias, que são milhões, né? Nós temos milhões de combinações de regras tributárias, é muito difícil que a gente consiga fazer isso só confiando na nossa memória. Então a gente precisa ter boas ferramentas de pesquisa e, eventualmente, contar com o apoio da tecnologia, né? Sempre que possível, aí, contar com o apoio da tecnologia para auxiliar esse trabalho. Sim. Não, com certeza, né? PIS e COFINS também ganhou muita relevância, né? Dentro do lucro real, principalmente depois da decisão aí que a gente teve em 2018 do STJ, que trouxe aí um novo conceito de insumos, né? Onde trata ali a essencialidade e a relevância. Então, também, muitas empresas não se adequaram a essa nova interpretação. Então, a gente sempre encontra várias possibilidades que a gente pode retroagir aí os últimos 5 anos para aproveitar. E tudo isso acaba impactando muito os resultados da empresa. Então, essa questão para PIS e COFINS também eu acho super relevante. Como eu falei, eu já vi inúmeras empresas que não se adequaram a essa nova interpretação. Então, existem ali diversos créditos que essas empresas poderiam estar aproveitando e não estão, por conta dessa falta de implementação, né? Então, por isso que a gente fala também que a atualização é muito importante para o tributarista. A gente sempre precisa estar à frente aí de todas essas atualizações que acontecem, além de conhecer toda essa tecnologia também que a Letícia falou, porque é impossível, né, com a volumetria de informações que a gente trabalha hoje, a quantidade de notas fiscais, de cupons, de obrigações acessórias, a gente não ter a tecnologia aliada ao nosso trabalho, né? Senão a gente fica louco, aí que a gente enlouquece de vez. Não, é verdade. E você trouxe um ponto importante, falando da decisão de 2018, mas a gente teve até agora a decisão da tese do século, né? Também que impacta nesse trabalho do PIS e da COFINS também, né? Que é a exclusão do ICMS da bate-cálculo da COFINS, que também, a gente nem comentou, mas também beneficia até as empresas do lucro presumido, né? Não só as empresas do lucro real. As empresas do lucro real estão com um desafio maior, né? Que é justamente esse novo entendimento da Receita que tem que excluir o ICMS, o reflexo do ICMS nas compras, né? Dos produtos que geram o crédito ali. Mas, então, gente, olha só. O que fica bem claro aqui para nós, tá? Basicamente aí todos os tipos de empresas nos dão oportunidades de trabalho quando a gente está falando de recuperação de tributos. Muito difícil um perfil de empresa que não dê nenhuma oportunidade. Aqui a gente falou bastante de ICMS, PIS, COFINS, IPI, mas a gente tem até outros, a gente vai entrar em legislação estadual, prestadores de serviço, é muito possível também que, a depender da natureza da prestação de serviço e da legislação local comparada com a legislação nacional, a lei complementar, também dê outras oportunidades de você verificar que a empresa está recolhendo até o ISS de forma indevida. Então, ao longo dos meus anos aqui de experiência, a gente atendeu... Nossa carteira de clientes é muito formada por prestadores de serviços, né? E a gente vê isso na prática, as questões de ISS envolvendo conflitos de competência entre municípios, e aí contribuinte pagando ISS indevidamente, às vezes pagando para 2 municípios.
Então, a gente também vê oportunidades aí, também na seara da legislação municipal, também em relação à ISS para prestadores de serviço. Então, vocês veem que o leque aí de oportunidades, a gama de oportunidades que a gente tem para explorar é muito grande. Aline, eu vou abrir aqui agora os comentários, e eu sei que já temos algumas perguntas no YouTube, vou abrir aqui para o pessoal comentar no Instagram também. Aline, você tem começado você ter começado na área fiscal, essa atividade operacional agregou na advocacia? É importante, né, Aline, você até comentar que você começou na área fiscal mesmo, né? A tua jornada profissional. Eu comecei na área fiscal, então como que isso aconteceu, né? Quando eu tinha, se não me engano, de 15 para 16 anos, eu passei um processo de menor aprendiz, né? Um processo seletivo, e fui trabalhar em uma multinacional, né? Muito grande, muito conhecida aqui no Brasil. E lá eles me colocaram na área tributária, então a gente não tinha opção de escolher para qual área nós iríamos, e eles me colocaram então na área tributária. Eu, obviamente não sabia nem o que era, né? A gente imagina, eu com 15 anos, em uma multinacional, te colocar lá na área tributária, era de querer chorar, né? Mas depois que eu fui conhecendo, ótimo. Muito, muito desafiador. Era algo que, obviamente, eu nunca tinha pensado em seguir como carreira, porque naquela época já nem era conhecido, né? Hoje ainda tem um pouquinho mais de popularidade, mas na época... E aí fiquei trabalhando ali naquela área, né? E quando chegou o momento de ingressar na faculdade, eu fiquei muito na dúvida se eu ia para contábeis, ia para direito, ou se eu fazia engenharia, porque essa era a minha ideia desde mais nova ainda. E aí eu falei assim, bom, já estou nessa área, vou tentar o direito, se eu gostar eu permaneço, e foi assim que eu fiquei. Só que durante todo esse período ainda da faculdade, eu também fiquei atuando na área fiscal, porque eu permaneci nessa empresa, né? E depois eu fui para uma outra que também tinha esse viés bem operacional, porque era uma consultoria, a gente fazia revisão fiscal. E, obviamente, tudo isso agregou muito a parte tributária, assim, que eu digo jurídica até. Então, o que eu vejo, hoje a gente vai falar de uma tese, na minha cabeça eu já tenho como que aquilo vai funcionar na prática, né? Então, eu falo assim, é muito lindo quando a gente fala, tese XPTO, mas eu fico, gente, como que isso vai funcionar na prática, na hora de emitir uma nota fiscal, na hora de entregar o SPED, como que isso vai funcionar, né? Tanto é que isso pegou aí na tese do século, né, a exclusão do ICMS, veio até as orientações da Receita quanto a FD e contribuições, mas ainda existem algumas dúvidas sobre isso, como, por exemplo, a nota fiscal, né? Já posso realmente excluir lá na nota fiscal? Então, esse viés operacional faz com que a gente consiga fazer um trabalho muito completo, né? A gente consiga observar ali todos os pontos que aquele mesmo tema pode pegar. Então, com certeza, ter começado lá na área fiscal me ajudou demais na minha trajetória como tributarista. E é bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer experiência que a gente tenha, vou pensar assim, toda experiência que eu tenho com contratos me ajuda super na área tributária. Então, eu acho que toda experiência agrega. Claro que a gente está falando de uma área que é muito ampla, a área tributária é muito ampla. Então, eu, por exemplo, se você for perguntar, Letícia tem o mesmo nível de conhecimento operacional que a Aline? Claro que não, a Aline com certeza 1000 vezes melhor do que eu, porque eu não lido com isso no dia a dia. Mas isso me impediu de ser uma tributarista valorizada, brilhante, diamante, como eu falo? Claro que não, eu tenho um pensamento estratégico que eu sei que eu sou muito melhor do que outros pelo pensamento estratégico que eu tenho. Então, cada experiência que a gente tem vai agregar. E o que eu vejo hoje que é fundamental para sermos profissionais estratégicos é a gente ter esse olhar geral, holístico, sobre todos os impactos. Então, o fato da Aline manjar 1000 vezes melhor do que o operacional não quer dizer que eu vá olhar uma situação e não tenha que vislumbrar quais são os reflexos. Porque o que eu vejo muito aí? Profissional vendendo tese para cliente, e às vezes vamos pensar, um cliente meu veio lá, outro profissional, e vendeu uma tese para ele. Ele veio me perguntar, eu falei, mas isso não se aplica na tua atividade. Não se aplica, não tem a ver com a sua atividade negocial, com o seu negócio, com o seu business. Então, o que é fundamental, gente, quando a gente vai falar de alguma coisa, ofertar um serviço, é que a gente tenha plena
que a gente tenha plena certeza, e daí isso vai envolver o nosso estudo, vai envolver a nossa capacitação, de que aquilo efetivamente se aplica para aquele perfil de cliente. Porque senão fica feio para você ofertar uma coisa que não tem nada a ver com aquele perfil de cliente. E acontece por quê? Porque existem muitos profissionais despreparados no mercado. Por isso, a importância da gente estar se capacitando cada vez mais. Então, não vou dizer que a Letícia, que é professora, é a melhor professora do mundo, você não precisa ter outra professora. Claro que não, gente. Você não traria a Aline aqui, não teria recomendado a Aline também como uma excelente profissional para os meus alunos. E hoje nós temos alunos em comum, inclusive, né, Aline? Porque na nossa área a gente precisa estar o tempo todo se capacitando. E o que eu sempre... Pode falar. Pode terminar. Não, só ia pegar o gancho para falar assim... Eita, nós, e agora? Pode falar. Então tá, rapidinho. Desculpa te cortar, mas só pegando o gancho aqui, o que eu sempre falo até para os meus alunos também, né? Você não precisa ser expert em tudo, até porque não dá, porque a gente está falando de uma das legislações tributárias mais complexas do mundo. Você não vai ser expert em tudo. Então eu tenho, por exemplo, essa expertise no operacional, na área fiscal. A Letícia pode ter mais em contrato, o que ajuda muito. Mas a gente precisa ter uma noção, pelo menos, para que a gente não cometa alguns erros aí nos nossos clientes. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento tributário, muitas vezes as questões societárias impactam diretamente. Eu sou especialista em societário? Não sou. Eu tenho uma noção. Eu sempre falo que é importante se a gente não souber, saber quem sabe, né? Então, a gente tem sócios, contatos, enfim, que vão agregar naquele trabalho. Mas Isso que a Letícia trouxe, gente, é fundamental. Então, não entrem nessa paranoia de, eu preciso saber tudo para eu ser um profissional valorizado, para eu conseguir me posicionar no mercado, porque isso não existe, né? Você vai se identificar mais com uma coisa... não dá. Você vai se identificar mais com uma coisa e você vai seguir aquilo. E é normal, todo mundo faz isso, né? Nós também fazemos isso. Exatamente. E o que eu queria falar aquela hora é uma outra coisa que é importante. A Amanda aqui perguntou sobre a advocacia. Mas quando a gente vem falar desse trabalho de recuperação, revisão, compliance, enfim... nós estamos lidando com um trabalho que é consultivo. E não é um trabalho que exige que você necessariamente seja advogado, tá? Não precisa. Claro que um advogado também pode fazer, né? Mas você pode ser um tributarista sem ser advogado. Esse é um outro ponto que eu gosto de trazer, porque às vezes, eu sou advogada tributarista, a Aline é advogada tributarista, então só parece que para ser tributarista você precisa ser advogado. E não é uma verdade, tá, gente? Até na minha equipe tem vários outros profissionais que não são da área do direito, e eles têm papéis fundamentais aqui dentro do processo de entrega de serviços para os clientes. Com certeza a Aline também tem aí na equipe dela, né? Sim. Economistas, engenheiros trabalham muito bem na área tributária, o pessoal da análise de dados trabalha muito bem na área tributária. Então, a área tributária, eu costumo falar, uma área ampla e democrática, né? Então, assim, sempre basta você querer atuar, se você se encantar com essa área, realmente você tem espaço para você, mesmo que você não seja advogado. Eu vou escolher uma pergunta do YouTube, porque agora choveu de pergunta. A pergunta do Nilson, aqui no YouTube, ele está falando assim: é possível recuperar tributos de oficina mecânica no Simples Nacional? Uma pergunta um pouco mais direta aí. É que assim, né? Vamos falar o que os advogados adoram. Depende. Tudo depende, né? Então, muita gente eu recebo muitas mensagens assim: Aline, tal ramo tem crédito, tal atividade tem crédito. E, gente, tudo depende, porque como eu falei, né, recentemente a gente identificou como um crédito um pagamento em duplicidade. Isso é um crédito tributário, porque é um pagamento em duplicidade. Então, por mais que a empresa ali, ela sendo optante do Simples Nacional, ela não tenha os produtos monofásicos ou com ICMS ST, pode ter outras situações que aconteceram e que geram esse crédito tributário de alguma forma. Como que a gente vai saber isso? Só na revisão. Então, eu sempre falo, gente, tem que fazer a revisão, a gente precisa fazer esse diagnóstico preliminar, dar uma olhada na empresa, ver se ela é uma oficina mecânica, ela presta serviços, mas ela também vende materiais, ela vende ali as peças.
dentre esses serviços que ela presta, ela está tributando no anexo correto, ela poderia estar em outro anexo que seja mais vantajoso, tudo isso é crédito, tudo isso constitui crédito. Então, obviamente, a gente vai por esse caminho dos produtos com substituição tributária monofásicos, porque é o que nos traz um retorno maior, mas existe aí um leque de possibilidades que a gente pode analisar dentro de uma empresa, tá? Então, depende. A gente tem que olhar, gente, de quais tributos essa empresa é contribuinte. Bom, o primeiro passo, quais tributos ela paga? Então, a oficina, como a Aline falou, oficina mecânica, se a gente fala oficina, eventualmente é prestadora de serviço, recolhe ISS. Se recolhe ISS ali, às vezes não vai ter esse impacto, né? Mas não, ela compra e vende também. Então, de repente, se ela compra e vende, também tem uma atividade de comércio. E aí ela pode estar comprando itens que sejam monofásicos, que tem diversos itens aí relacionados a autopeças, por exemplo, que são monofásicos, e está vendendo e está recolhendo PIS e COFINS 2 vezes. Ou nessa compra e venda, ela também é contribuinte de ICMS, então ela também está comprando itens que foram agravados pela substituição tributária e está recolhendo ICMS de novo. Então, é importante a gente entender, por isso que a gente sempre fala, né, Aline, da gente ter muito embasamento técnico na área tributária. Então, às vezes fala, queremos a prática, mas a prática, sem você ter uma teoria muito, muito sólida, sem você entender o fundamento da tributação, o impacto dela nas empresas, vai ser muito difícil você vislumbrar a parte prática. E você, com o seu próprio discernimento, o seu próprio conhecimento, identificar oportunidades e soluções. Então, é claro, ninguém nasce pronto, é um processo, tá? Mas é um processo que você tem que se capacitar, você tem que ter um fundamento, um alicerce técnico, teórico muito forte para cada vez mais você ir melhorando e identificando e se tornando um bom profissional, tanto do ponto de vista estratégico como na entrega mesmo do serviço, né? Seja você vai fazê-lo ou seja você vai terceirizá-lo para alguém da sua equipe ou para algum parceiro. Diego, como estão procedendo com a tese do século, após decisão e modulação? Diego, segunda-feira eu fiz uma aula de mais de 3 horas sobre esse tema, então eu vou deixar a Aline falar, porque se você quiser saber a minha opinião, você vai lá no YouTube e olha o conteúdo que tem lá de precificação pós-tese do século, que você vai saber qual que é a minha opinião, tá, gente? E acho que aqui no podcast deve ter uns 2 ou 3 episódios só falando de tese do século, então vou deixar a Aline responder para a gente ouvir a opinião dela. Vai ser desafiador falar em pouco tempo, mas vou tentar resumir aqui, né? Então, resumidamente, né, a gente viu aí, né, a possibilidade de aproveitar esses créditos no âmbito administrativo, né, de retroagir ali até 2017. A gente teve, inclusive, a orientação da Receita quanto a FD contribuições, como proceder. Porém, a gente agora, né, tem essa possibilidade aí de talvez a Receita exigir também o crédito na entrada. Então, eu vejo que é uma possibilidade sim, mas a gente ainda tem alguns pontos um pouquinho obscuros. Então, o cliente que chega para mim e fala assim, Aline, o que você me recomenda? Eu falo que depende da situação que ele se encontra. Se ele puder esperar mais um pouquinho para aproveitar esse crédito, a gente recomenda isso pelo conservadorismo. Por quê? Porque ele vai lá, vai retificar todas as obrigações, aí chega a Receita amanhã e fala assim, olha, vai ter que excluir das entradas. Aí lá vai ele de novo fazer tudo aquilo, aquele crédito que ele solicitou vai ser menor, então vai criar todo aquele auê, né? Então, se o cliente tem essa possibilidade, é melhor esperar mais um pouquinho, até porque a gente está falando de 2017, então a gente ainda tem um tempinho aí para falar de prescrição também. Dá para aguentar. Agora, Aline, eu tô super enforcado, que nem eu falei, tô pegando empréstimo, nossa, minha empresa vai quebrar, não tenho o que fazer. Com certeza, aproveite esse crédito, porque é uma possibilidade que você tem de ganhar tempo, né, de ganhar um fôlego. Então, a gente precisa ser estratégico nisso. Eu adoto esse posicionamento estratégico. Eu vejo muitos profissionais que estão aí falando, não, vai lá, aproveita o crédito, tá tudo certo, não vai ter questionamento nenhum. Eu acredito que ainda temos alguns pontos que precisam ser melhores esclarecidos, né? A gente ainda tem algumas dúvidas aí sobre isso. Mas, bem resumidamente, é isso, gente.
Aline, olha só, deixa eu só fazer um complemento do que você falou, perfeito. O Diego está perguntando se é possível fazer sem ingresso com ação judicial, tá? Diego, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela já se manifestou num parecer falando que não é mais necessário aos contribuintes ingressarem com ação judicial. Inclusive, os que estão ingressando agora, ela tem solicitado a extinção da ação, tá? Então, isso já reforça o argumento de que é possível fazer de forma administrativa, tá? Que existe todo esse respaldo para fazer de forma administrativa. Em relação a empresas do lucro presumido, que a gente não vai ter esse impasse aí na questão da exclusão do semestre das entradas, porque ela não está na sistemática não cumulativa, eu não vejo problema nenhum em fazer todo administrativo o processo. Não sei se a Aline vê, mas Isso aí. assim, não me parece ter nenhum óbice, né? Fazer Estou de acordo. Presumido. Para as empresas do lucro real que estão na não cumulatividade, aí sim a gente tem que fazer as análises caso a caso, a necessidade do cliente, se consegue aguardar, se não consegue aguardar, se eventualmente vale a pena ingressar com um novo pedido judicial, já levando em consideração, já pedindo expressamente nessa questão para afastar a necessidade da exclusão do semestre das entradas. Enfim, daí é uma análise um pouquinho mais caso a caso mesmo, tá? Só para a gente não entrar tanto aí no mérito desse assunto. Vou ver a pergunta da Poliana. Em uma situação hipotética, em casos de empresas que já entraram com medida judicial, é possível desistir da execução e habilitar o crédito na receita, mas é possível apenas fazer a compensação? Calma aí, você não consegue. Se você não tem trânsito em julgado, você não pode fazer habilitação do crédito na receita. Então, não sei se eu entendi certo a pergunta. Porque me disseram que para fazer a habilitação para restituir valores não seria possível e teria que esperar o precatório. Em caso de mandado de segurança, por ele ter cunho não patrimonial, é possível também fazer a habilitação do crédito. Ixi, daí é uma questão um pouquinho mais complexa, tá, Poliana? Eu entendi, acho que entendi, não sei se a Aline conseguiu captar aqui, mas está querendo uma questão mais procedimental de uma ação judicial, tá? Então, vamos lá. Você tem duas possibilidades de requerer ali, acredito que seja falando ainda da tese do século, mas você pode ter feito o teu pedido de exclusão do semestre à base do PIS e da COFINS numa ação ordinária, de repetição de indébito, ou no mandado de segurança, tá? Então, aí tem que ver qual foi o tipo de ação e qual foi o pedido, tá? Numa ação ordinária, você abre dois caminhos para você, a execução na esfera judicial e a execução na esfera administrativa. Isso só depois do trânsito em julgado da ação, tá? Você precisa ter, já que entrou com a ação, tem que esperar o trânsito em julgado dela, como o Supremo decidiu agora, todas as ações já tendem a já transitar em julgado, tá? Então, vamos lá. Quando você tem as duas opções, que você fez uma ação ordinária de repetição de indébito, você pode optar pela via judicial, via precatório, ou desistir da execução, do cumprimento de sentença na esfera judicial e ingressar direto, né, na esfera administrativa, aí sim com pedido de habilitação de crédito. Tá? É um procedimento perante a Receita Federal que você habilita o crédito, uma vez habilitado, você faz o processo de compensação ou pedido de restituição. Tá bom? Não sei se ficou claro, mas só para você entender. Quando é mandado de segurança, o mandado de segurança, o teu pedido é pelo reconhecimento de um direito. E aí você pede lá que seja reconhecido lá o seu direito, a restituição na esfera administrativa ou a compensação na esfera administrativa. Então, o mandado de segurança não abre o caminho do precatório, ele só abre o caminho da habilitação do crédito com posterior compensação ou restituição, dependendo do seu pedido. Não sei se você tem alguma coisa para complementar, Aline, mas eu acredito que foi essa a pergunta. Não, é isso mesmo. Só por essa consulta aí, eu acho que já tinha que vir os honorários. Já dá para passar o número do Pix. Já passa o Pix, porque essa consulta aí foi valiosa. Já dá para passar o Pix aqui. Aline, acho que a gente vai ter que encerrar. Olha, tem muita pergunta, gente. Vamos deixar combinado assim, tá? Essa tem a vantagem da gente estar no podcast ao vivo aqui, mas precisamos, pelo adiantado da hora e pelos compromissos da sexta-feira para fechar a semana, né, Aline? Vamos deixar. Depois a Aline abre uma caixinha lá para vocês mandarem as perguntas que não foram respondidas. Eu abro também e a gente vai fazendo esse... Opa!
e a gente vai fazendo essa dobradinha aí para responder vocês, tá bom, gente? Sim, inclusive vou abrir hoje essa caixinha, tá? Então quem tá aqui nessa live, depois vai lá para ver a caixinha e mandem as dúvidas que tiverem. Então tá bom. Aline, o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo pelo YouTube, não está vendo o seu perfil, como que faz para te seguir, para conhecer mais sobre a Aline, o trabalho da Aline, os treinamentos da Aline? Deixa aí o teu contato para o pessoal se conectar a você. Bom, é só seguir lá no meu Instagram, @AlineLins, com 2 N's no Lins. E tá tudo lá, tem um link lá na bio com todas as informações. Isso aí, não deixem de seguir a Aline, hein, gente? Tô falando, eu tô recomendando conteúdo precioso. A Thalita entrou aqui na nossa live também, falei pra Thalita, você vai vir breve, você que vai estar aqui, maravilhosa também, que tem muita coisa para agregar aqui com a gente. Aline, gostei muito de receber, muito feliz que hoje a internet colaborou conosco. Sim, hoje deu tudo certo, graças a Deus, também tô muito feliz de estar aqui. Quem assistiu a outra e assistiu essa, acho que foi privilegiado, porque foram insights diferentes, né, mas muito complementares. E é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, que mandou as perguntas. E é isso, seguimos aí em breve com outros projetos também. E já temos um projeto, né, Aline? Gente, a Aline vai estar uma das participantes da nossa 4ª edição da Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios. Tenho certeza que ela vai trazer um case maravilhoso e bem assim, cabeludo para vocês responderem. Então, a Aline vai estar com o pessoal da Taxel ali conduzindo um workshop. E porque vocês falam muito de ferramentas, né, Aline? Então, a gente não vai conseguir entrar na questão das ferramentas hoje, mas vocês façam o favor de participar da 4ª edição da nossa Maratona de Tributação e Inteligência de Negócios. Vocês vão conhecer muitas ferramentas, e uma delas vai ser a Taxel, que é a grande parceira aí da Aline, é uma grande parceira nossa aqui também no nosso dia a dia, porque acaba nos ajudando muito aí nesse trabalho de recuperação. Aline, obrigada de novo, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada. Pessoal, quinta-feira, esse episódio, sempre a quinta-feira o episódio sai nas plataformas de podcast, tá? Então, Spotify, Google Podcast, podcast da Apple, Deezer, enfim, vocês escolhem a que for da preferência de vocês, mas assinem lá, assinem o podcast e confiram todo o episódio. Aline, beijo pra vocês, excelente fim de semana, estamos juntas. Pra vocês também. A nossa maratona, né? Ou até antes, quem sabe. Ou antes, né? Quem sabe gera um outro episódio aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.